Eu canto. Deus está presente e vamos adorá-lo, reverentes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos, pois fiquemos, diante dele nos prostremos. Ao Senhor com temor, graças hoje damos, gritos que entoamos. Ninguém está cantando, canta com a gente. Deus está presente, anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja, que amor deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, povo teu santificado. Adoremos todos com sinceridade, tua glória e majestade. Com fervor, Salvador, hoje te louvamos, teu poder rogamos. Não sei se deu muito certo. Marcos, eu estava ouvindo você pulso depois do que eu estava tocando. Não sei se os outros estavam ouvindo tudo junto. É por isso que eu digo que eu não sei se estava funcionando, porque talvez estava tudo meio bagunçado. Vamos agora ir para um tempo de oração e eu vou nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. Depois eu vou desmudecer o pastor Arthur para ele orar para nós. Vai ser bom ouvi-lo. Vamos orar silenciosamente, preparando nossos corações. Depois o pastor Arthur vai orar para nós. Pastor, pode orar. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, pastor. Eu acho que eu vou pedir para o irmão Aldo orar por nós. Só um minutinho. Pronto, pode orar, irmão Aldo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor,
por estarmos aqui, apesar de longe, Senhor, mas estamos vendo uns aos outros, que a cada dia, Senhor, nós possamos te adorar, Senhor, de uma forma ou de outra, e podemos, Senhor, nos alegrar, Senhor, na tua presença. Pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão, que o Senhor nos guarde de tudo isso que tem acontecido, que o Senhor proteja nossas famílias, que nós possamos se alegrar na presença do Senhor todos os dias. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos continuar. O próximo é 282. Tem Misericórdia de mim. É um hino baseado no Salmo 51 e um hino de confissão a Deus. Apaga, Senhor, minhas transgressões, do mal limpa meu coração. Diante de ti quero puro estar, viver em perfeita união. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua bondade, e dentro de mim faz-me dominar a tua perfeita verdade. A ti eu confesso os pecados meus, meu Deus, contra ti eu pequei. Mas purificado por teu amor, mais alvo que a neve serei. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua bondade, e dentro de mim faze dominar a tua perfeita verdade. Restaura em minha alegria, Deus, porque tu salvaste o meu ser. Meus lábios agora vem, pois, abrir, de alegre louvor vem me encher. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua bondade, e dentro de mim faz-me dominar a tua perfeita verdade. Agora nós vamos cantar Oprimido e Castigado, pendurado numa cruz. Obrigada. Ô, irmã Josefa, conseguiu. Bom dia, pastor. Agora ela vai seguir. Ainda bem. Nós estamos, eu vou colocar a senhora no mudo, nós estamos cantando Oprimido e Castigado, pendurado numa cruz. Oprimido e castigado, pendurado numa cruz, pelos homens rejeitado, inocente, bom Jesus, o profeta esperado, mestre filho de Davi, Deus no verbo tem falado, venham todos lhe ouvir.
Escutai-o lá gemendo, viste já tanto pesar, seus amigos o deixando, inimigos a zombar. Muitas mãos vieram feri-lo, mas ninguém interferiu. Mas o golpe mais dorido foi o justo deferiu. Tu que vives no pecado, sem o peso avaliar, veja quem foi pendurado, quem sofreu em teu lugar. O Messias prometido da história ao apogeu, mas o mundo Adão é vindo, vero homem, vero Deus. Eis aqui um fundamento, cujo sem igual, Cristo a rocha, nossa pedra capital, o Cordeiro que foi morto, nossa culpa a pagar. Ninguém nunca se confunde, quem no Filho repousar. E agora nós temos uma leitura bíblica desse trecho. Se os irmãos puderem achar suas Bíblias, será em 2 Coríntios, capítulos 11, começando com o versículo 22. O pastor Arthur está dizendo para colocar o celular da irmã Anita, o computador dela, um pouco mais longe do piano. O problema, pastor, é que eu estou em um lugar e ela está em outro, e eu estou ouvindo o piano 2 vezes. Estou ouvindo através do sistema que chega atrasado e estou ouvindo ao vivo lá embaixo. E à noite a gente vai arrumar isso. Hoje, de manhã, vai ser meio difícil. Então, nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 11, começando com o versículo 22. E depois nós vamos para o capítulo 12, nós vamos pular uma coisa, perdendo um pouco o contexto. Os irmãos estão conseguindo me ouvir ou o som está bem cortado? Eu vou perguntar para o Aldo, que eu estou vendo ele. Tá conseguindo ouvir, irmão Aldo? Sim, pastor, estou ouvindo bem. O pastor Arthur está dizendo que está cortado, não sei o que acontece. Na hora do hino estava cortando um pouco, mas agora está bom. Certo, o hino é um problema, porque eu acho que ele não pode pegar 2 áudios ao mesmo tempo. Uhum. Nós vamos mudar isso para a noite. Vamos então para 2 Coríntios 11, começando com o versículo 22, nós vamos ler até o 33, e depois nós vamos capítulo 12, versículos 7 a 10. E Paulo, no capítulo 11, ele está reclamando, mas de uma forma elegante, que os coríntios, eles aceitam como apóstolos e líderes aqueles que estão os explorando, e ele
recusou a explorá-lo e acabou sofrendo por eles, e eles estão rejeitando. No capítulo 12, ele fala das visões que ele teve e que, por causa disso, Deus manda um sofrimento para ele, que ele pede para Deus remover. E o importante é ver, no meio de todo esse sofrimento que ele vai descrever, a reação dele. Então, começando em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, isso é 39, se você estiver contando. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Nós temos registro de uma vez. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Agora para o capítulo 12, versículo 7. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era isso, mas alguma coisa que doía e o perturbava. Ele diz que é mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus abençoe a leitura de sua palavra, mas uma palavra de conforto para nós nesses dias, que a graça de Deus nos basta. Vamos agora para o HCC 334, meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Eu sei que vai cortar, eu sei que vai ficar ruim, mas nós vamos aguentar isso hoje de manhã e à noite vou tentar resolver isso. Eu e a Anitta vamos tentar cantar do mesmo lugar. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas do terror
ameaçam me tragar, quase estou a perecer. Dá-me tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Cristo, és tudo em meu viver, tudo em ti eu posso achar. Os enfermos com poder, só tu podes levantar. És bondoso e santo, ó Deus, sou ingrato pecador. Vem, dirige os passos meus, santifica-me, Senhor. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou e me vai purificar. Fonte de todo bem, dá-me sempre de beber, confortar minha alma vem, queira sempre me valer. Eu coloco aqui a oferta, eu sei que nós não podemos entregar a oferta, mas lembra que nós temos custos e despesas que precisamos entregar, que nós precisamos pagar mesmo quando nós não podemos reunir. Então, o pastor tem passado várias vezes a conta em que devemos depositar ou fazer uma transferência, e se você puder fazer isso. Também lembrando que há famílias que estão dependendo das nossas contribuições de alimentos, se os irmãos puderem ajudar com isso, com itens de cesta básica, isso seria muito, muito bom. E antes de ir para a mensagem, vamos cantar esse novo hino que estamos aprendendo, Senhor, se em meu caminho um dia eu me queixar. Deixa eu me achar aqui, porque não tenho certeza que eu conheço direito. Uma oração. Temos cantado algumas orações hoje de manhã. Senhor, em meu caminho, um dia eu me queixar, ao ver somente espinho na estrada repontar, teus pés ensanguentados, mostrar-me vem Jesus, feridos, traspassados, em meu lugar na cruz. Se dias nevoentos de provações e dor, ouvires meus lamentos, subindo a ti, Senhor. Quantos alivia, mas vem lembrar a mim, tu mesmo em agonia, sozinho no jardim. Se os fardos me pesarem e vires, ó Jesus, meus ombros se vergarem, cansados sobre a cruz,
Oh, vem, pois, recordar-me que em Jerusalém sofreste carregando pesada cruz também, que a cruz iluminada em que mostraste amor, serve levantada a minha fé, Senhor, que além de todo pranto, meus olhos possam ver a ti, Cordeiro Santo, razão do meu viver. Senhor, amém. Tá certo, irmãos. Deixe-me tirar isso. Voltar. Pronto. Estamos vendo todos de novo, quase. E é tão bom estar com os irmãos. Nosso texto hoje de manhã é 2 Coríntios, capítulo 4. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. E eu quero dizer algumas coisas antes de entrarmos para a palavra de Deus hoje de manhã. Uma é que eles ficam mudando o que nós devemos ou não fazer durante esse tempo. E uma das coisas que estão dizendo agora é que nós, quando sairmos, devemos fazer todas as coisas que eles falaram até aqui, distanciamento social, não tocar no rosto, lavar bem as mãos, todas essas coisas, mas que devemos também usar máscara. A Anita esteve no supermercado esses dias e falou lá para não usar só em certas circunstâncias, mas o que eles estão dizendo é o seguinte, que a máscara não necessariamente me protege de você, mas protege você de mim. Então, se todo mundo usar máscara, quando a gente respira ou tosse ou coisa assim, fica dentro da máscara e não expõe os outros, se por acaso você pegar. Eles tiveram um daqueles cruzeiros que eles testaram todo mundo a bordo e mais ou menos 50% testou positivo. Mas o interessante é que quando os que testaram positivo, 49% dessas pessoas nunca deram qualquer evidência de terem a doença. Então, isso alerta as pessoas ao fato de que, aparentemente, você pode ter o vírus, você pode espalhar o vírus e não ter sintoma nenhum. Então, é por isso que estamos dizendo, para quando você sair, você usar máscara, porque aí, se você, por acaso, é contagioso, as outras pessoas não se contagiem por você. E dá para fazer máscara caseira, falar para passar ferro para matar os bichinhos, né? Eu vi o filho do Tom Hanks, o ator, mostrou como fazer com um lenço enorme, grande, como fazer uma coisa provisória mais elegante que você pode colocar em volta do rosto, dobrar o negócio de um certo jeito, não precisa nem estragar, e você pode sair e isso protege os outros. E a mensagem que nós vamos ver hoje de manhã é uma mensagem que já preguei antes, mas achei que talvez seria de valia mais uma vez para nós durante esse tempo. Porque essa semana
talvez a maioria de vocês não conhecia o pastor Augusto, que faleceu. Eu o conheço desde jovem. Ele trabalhou com o pastor Roberto Jones no estabelecimento da igreja de onde a Heloísa veio, da igreja lá de Diadema. E então eu conheço desde que eu era jovem, quando aquela igreja estava sendo fundada. E eu vi o sofrimento na voz e na escrita do seu filho. E mais qualquer outra coisa, isso trouxe para perto, eu acho, o sofrimento. Me fez perceber que nós não vamos escapar, né? Pessoas que nós conhecemos vão pegar esse vírus e alguns deles talvez vão vir a falecer. Recebi um comunicado da nossa missão, da médica da nossa missão, dizendo de forma alguma voltem a reunir-se. Em Nova York, o sistema está tão sobrecarregado que tiveram que chamar caminhão, daqueles caminhão frigorífico, né, gelados, para poder guardar os corpos, porque não tem mais espaço eu esqueço o nome do lugar onde eles colocam os defuntos aguardando o enterro. O sofrimento e o perigo desse vírus é real, é grande. E nós não estamos acostumados ao sofrimento. Nós, apesar das dificuldades que nós temos dia a dia, e nós temos dificuldades, mas esse tipo de sofrimento é meio alheio a nós. E precisamos saber como pensar a respeito dele. E também tem uma aplicação bem missionária, que é que o mundo não pode ser alcançado para Cristo sem sofrimento. Há certos povos no mundo que simplesmente não vamos alcançar sem mártires. Estou pensando nos países comunistas, os muçulmanos, os hindus. Eu tenho, Anita e eu temos um sobrinho que é missionário na China. Ele estava nos Estados Unidos levantando sustento e reportando às suas igrejas quando o vírus estourou e muito, muito frustrado de não poder estar na China trabalhando com as pessoas. Mas a China, nesses dias, é um lugar muito perigoso. Estando lá, apesar do que a mídia está dizendo, eles não colocaram basta no coronavírus. Há indícios que estão morrendo em grande número lá, que o país comunista está mentindo, como eles sempre mentem. Então, nós precisamos saber como lidar com sacrifício, como lidar com doença, como lidar com dor e sofrimento. Até aqui no Brasil, o evangelho não se espalhou sem sacrifício e sem sofrimento. E nós temos a história do pastor João Leonardo, que hoje está trabalhando em Jundiaí, que levou um tiro e virou tetraplégico. Mas eu penso também do pastor Haroldo Rainer, que está na glória. A sua primeira esposa adoeceu e morreu. Ele perdeu 2 filhos e um colega missionário num acidente de avião. Ele e sua esposa sofreram queimaduras graves. Ele perdeu um neto. Estou te descendo, pastor.
Ele perdeu um neto que foi eletrocutado num acidente bizarro. Mas ele foi um pioneiro, um dos nossos missionários mais produtivos e o primeiro missionário a receber reconhecimento por 60 anos de trabalho missionário. E depois que ele faleceu, o filho dele, o pastor J, veio a falecer por câncer também. Então, o sofrimento é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Na nossa própria igreja, nós vimos o irmão Luiz Ponciano pegar câncer e se adoecer. Nós temos visto a irmã Neuza aqui está com Alzheimer e perdemos o irmão Honório. Mas deixe-me dizer mais uma vez que nós não podemos alcançar o mundo se não estivermos dispostos a sofrer pelo Evangelho, e nós precisamos ter um ponto de vista bíblico para poder enfrentar o sofrimento, especialmente porque é bem possível que nós vamos sofrer nesse período de coronavírus, que nós vamos ver pessoas que nós amamos pegar o vírus e, quem sabe, até vir a falecer. Então, como é que nós podemos estar prontos para enfrentar esse tipo de dor e sofrimento? Bem, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, fala do sofrimento e como é que nós podemos ter a perspectiva correta. Deixe-me ler esses 4 versículos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem são eternas. Eu falei que eram 4 versículos, são 3. E aqui nós aprendemos como é que nós devemos encarar e pensar sobre o sofrimento. Nós, como cristãos, aqui o pressuposto é que nós todos somos pessoas salvas por Jesus Cristo. E ele nos dá 4 dicas ou 4 pensamentos que nós devemos pegar e colocar em nossas mentes, segurar firme para nós podermos enfrentar o sofrimento. E a primeira coisa que ele nos fala é que o nosso sofrimento é externo. Veja o versículo 16. Por isso não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, isso é nosso corpo físico, a parte externa da gente, se essa parte se corromper, ou seja, fica doente, fica fraco, começa a desintegrar, como faz quando a gente fica mais velho, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, você tem a parte externa e a parte interna. Então, nota o contraste. O nosso homem exterior está perecendo. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora, Paulo não está minimizando o corpo. Ele não está dizendo que nossos corpos não sejam importantes. São importantes. Ele diz que, em 1 Coríntios 6,15, que os nossos corpos são membros de Cristo, que são santuários do Espírito Santo. No versículo 19, em 1 Timóteo 4,8, ele até fala que o exercício físico é bom. Não é tão bom quanto o exercício espiritual, mas é bom. Ele traz algum benefício.
Paulo também não está negando a ressurreição do corpo. Nós precisamos lembrar que a nossa bendita esperança não é apenas que um dia nós vamos para o céu, que a gente vai para o céu quando morre. Tudo isso é verdade. Mas a nossa esperança bendita é que um dia nós vamos estar na presença de Deus em corpos ressurretos e glorificados. Não é só estar conscientemente na presença de Deus, mas estar conscientemente na presença de Deus com corpos ressurretos e glorificados. Nosso corpo não é uma coisa ruim. Nós não podemos nos separar dos nossos corpos. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, que ele está morrendo e está sofrendo fraqueza e doença e injúria e dificuldades e pressões e frustrações de decepções, e que cada uma dessas coisas lhe custa um pedaço de sua vida. Estou citando aqui algo que peguei de John Piper. Ele fala muito bem. Cada uma dessas coisas lhe custa um pedaço de sua vida. Mas temos uma informação que cada um de nós está morrendo. E este é o ponto que Paulo está tentando nos ensinar. Nas palavras de um outro comentarista, Matthew Henry. Matthew Henry diz assim: é felicidade nossa se a deterioração do homem exterior contribua para a renovação do homem interior. Em outras palavras, se ao sofrer externamente, podemos estar nos renovando internamente. Então, nós vamos enfrentar sofrimento nesses dias, mas que isso nos sirva para nos renovarmos espiritualmente. Jim Elliot, o mártir em Equador, disse assim: ele não é nem um tolo, aquele que dá aquilo com o qual ele não pode ficar, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Ou seja, ele dá a sua vida, é uma coisa que ele vai perder de qualquer forma, para ganhar almas para Cristo, que são coisas que ele não vai perder nunca. O ponto é o seguinte: você vai morrer, não há como reverter o processo de envelhecimento, não existe fonte de juventude, e já que você vai morrer, seria bom tirar proveito do processo de decadência, seria bom nutrir o homem interior. E você faz isso dia após dia, ao encarar o seu sofrimento e usar o seu sofrimento para a renovação do seu espírito. O amigo meu, pastor David DeBrain, que é pastor na África do Sul, ele viria para cá esse ano para o nosso congresso. Não sei se os irmãos sabem, mas eu saí essa semana da editora, não estou mais ligado à editora. Depois a gente pode conversar e, junto com isso, não vai ter mais congresso. Mas o pastor David DeBrain está escrevendo uma série de posts sobre o coronavírus, porque lá na África do Sul também estão sendo tratados do mesmo jeito que nós aqui, estão sendo trancados em suas casas. E ele, no primeiro post, ele diz porque ele não vai transmitir o culto via internet para o seu povo. E o argumento dele é que há certas coisas que nós só podemos fazer juntos. E ele dá o exemplo da ceia do Senhor. Hoje seria o dia de ceia do Senhor. Mas como é que nós vamos tomar a ceia do Senhor? Um em cada lado. Aí ele imagina alguém inventando uma ceia do Senhor virtual, né? Que em nome de Cristo tomamos a ceia. Todo mundo dá o clique, né? No computador, no cálice, né? Para tomar todo mundo junto. Mas isso, obviamente, não é a comunhão vista
o que Cristo tinha visto quando ele instituiu. Mesma coisa com os cultos. Os cultos não é meramente os irmãos assistindo o que alguém lá na frente fala. É todo mundo participando. É uma das razões que eu estou gostando desse programa, porque podemos tirar o mudo e termos alguma comunhão. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa que podemos ter. No segundo post dele, ele diz que quando o templo caiu no ano 70 e Jerusalém caiu e o templo foi destruído no ano 70, que tinha alguns, desde a morte de Cristo, alguns sacerdotes e tal, que perceberam que as coisas, desde que eles mataram Jesus Cristo, eram diferentes no templo, coisas que estava acontecendo ao contrário, não funcionando direito. E eles estavam pensando o que é que poderia ser a causa. Mas uma vez que o templo caiu, os herdeiros dos fariseus se adaptaram a falta de templo. Se você lê o Antigo Testamento, que estou lendo esses dias, você percebe que não existe adoração judaica sem templo. Mas desde o ano 70, eles não oferecem um sacrifício sequer. Quando você vai para a Páscoa, você tem o osso de carneiro, mas o carneiro mesmo você não tem. Porque eles adaptaram. Em vez de se perguntarem por quê, que o templo foi destruído, eles continuaram sua adoração sem templo. E a lição para nós aqui é que, no meio desse sofrimento, nós devemos usar isso para nos avaliar, para ver quais pecados nós temos em nossas vidas, o que é que nós precisamos confessar, o que é que Deus está tentando nos ensinar através desse sofrimento. É isso que significa renovar nossas vidas dia a dia, o homem interior. Nós temos o exemplo de Epipódio e Alexandre. Eles viveram no final do segundo século e foram perseguidos por Marco Aurélio, eram bons amigos inseparáveis, e quando a perseguição chegou a Lyon, onde eles moravam, eles fugiram para uma vila próxima, mas foram encontrados encarcerados, e 3 dias mais tarde foram interrogados pelo governador. E o governador estava tentando fazer com que eles retratassem de sua fé. E ele pegou Epipódio, que nome engraçado, né? Ele pegou Epipódio, porque era o mais jovem, e pensou, se eu botar pressão nele, ele vai quebrar primeiro, e depois seu amigo Alexandre vai poder quebrar, e nós vamos resolver o problema desses dois. Então, para tentar iludi-lo, ele tentou mostrar falsa misericórdia. Ele disse, quase todo mundo adora os nossos deuses, e nós adoramos com festança e alegria, mas vocês adoram um homem crucificado. Para honrar os nossos deuses, nos entregamos a prazeres, mas a sua religião não permite que você se satisfaça sensualmente. A nossa religião pregou a festança, a sua jejum, a nossa religião prescreve luxúria, a sua castidade, assim por diante. Veja a resposta de Epipódio. Isso é a renovação interna, quando o homem externo está sendo corrompido e destruído. Ele diz assim: a sua ternura fingida é crueldade, e a vida agradável que você descreve leva à morte eterna. Cristo sofreu por nós para que os nossos prazeres possam ser imortais, e preparou para os seus seguidores uma eternidade de êxtase. O homem é composto de 2 partes, corpo e alma. A primeira parte é fraca e perecível, e deveria ser um servo da segunda parte. Suas festas idólatras podem gratificar o mortal, mas
causam dano à parte imortal. Certamente isso não é prazer, o que destrói a parte mais valiosa do homem. Os seus prazeres levam à morte eterna, nossas dores ao gozo eterno. Pode ser que você pesquise em sua vida e não vê um pecado ou qualquer coisa que precisa ser confessado. Mas você pode lembrar disso, que a parte externa é perecível e nós passamos por sofrimento nessa vida para que nosso prazer seja eterno, para que os nossos êxtases não acabem nunca mais, para que nós estejamos sempre na presença de Deus. É o preço que a gente paga, um sofrimento agora para um prazer eterno. Tanto ele quanto Alexandre foram torturados depois mortos. Tenho certeza que eles estão gozando e muito bem dos prazeres que eles têm no céu, ainda esperando a ressurreição dos seus corpos. Segundo a perspectiva que nós precisamos ter é que nosso sofrimento é leve. Olha versículo 17, mais uma vez um contraste. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, perceba que o sofrimento dele, ele chama de leve, e nós lemos um pouco antes o que ele chama de sofrimento leve. Ele fala sobre as prisões, os açoites, os perigos de morte. 5 vezes recebeu 39 chibatadas dos judeus. Ele foi fustigado com varas, apedrejado, ele naufragado 3 vezes, uma noite, um dia ele passou no mar e assim por diante. E ele chama tudo isso de leve. Mas por que ele chama de leve? Porque ele estava comparando esses sofrimentos leves com a glória que estava por receber. Em comparação com a glória que ele iria receber, o seu sofrimento era leve. Às vezes a gente fala sobre uma coisa séria, uma coisa grave. Muitas vezes no Antigo Testamento uma coisa gloriosa, uma coisa significante, é uma coisa pesada. É o cabeça oca que tem a cabeça leve, né? Não tem nada dentro, então é tudo leve, não é de grande valor. Coisas que são valiosas, como diamantes, como ouro, são tudo isso é pesado. Então, a ideia aqui é que, a Bíblia diz em Salmo 1 que o tolo é como a palha que o vento espalha. Palha é leve, então o vento vem e joga embora. Então, a ideia aqui é que nós vamos receber que esses sofrimentos não têm grande valor em comparação com o futuro que nós vamos ter, que é muito valioso, que é muito pesado, que é muito, muito sério, no bom sentido. Mas não é só isso. Que não é apenas a comparação, meus sofrimentos são leves em comparação com a glória que um dia receberei, mas a ideia de que as minhas leves aflições produzem o peso de glória. Veja isso aqui no capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. De alguma forma que eu não entendo bem, o nosso sofrimento nessa vida nos prepara melhor para nos desfrutar da eternidade e para sentir a glória da eternidade. Quanto mais nós sofremos nessa vida, mais prazer teremos, mais
significância terá o nosso gozo na glória. Eu lembro a última vez que eu vi o irmão Luiz Ponciano em vida, eu compartilhei isso com ele. Ele estava sofrendo, ele estava no hospital, estava com muita dor. Eu lembro de compartilhar com isso. Irmão, eu não gosto de ver o irmão sofrer. Mas a Bíblia diz que quando a gente sofre aqui, isso produz para nós que esse sofrimento é leve em comparação com o peso que nós vamos ter. O peso no bom sentido, a significância, o valor daquilo que nós vamos ter. Mas diz também que esse sofrimento que o senhor está passando vai produzir uma glória mais importante e valiosa quanto mais o senhor sofre. Então, isso é uma coisa que precisamos... Ninguém gosta de sofrer. Francamente, tem sido difícil eu me desligar da editora, e por vários motivos, sei que é o que Deus quer. A gente sofre com isso, mas esse sofrimento produz para nós algo extremamente valioso na eternidade. A terceira coisa que nós precisamos perceber é que esse nosso sofrimento é breve. Veja o que ele diz, mais uma vez no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea, ou breve tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Isso não significa que o nosso sofrimento dura apenas alguns segundos, significa que dura apenas a vida toda. Você diz, mas isso não é uma breve ou momentânea tribulação, mas em comparação com as eras de milênios da eternidade, a nossa vida não é muito tempo. Essas aflições acabarão, mas não terão a última palavra na minha vida. A glória que receberei durará para sempre. E nós precisamos fixar nossas mentes nisso, que se a gente sofrer durante esse período, perdemos o emprego, temos entes queridos, até nós mesmos pegamos a doença e nós sofremos nesse mundo, e sofremos por resto da nossa vida aqui nesse mundo. Isso é um piscar de olhos em comparação com a eternidade. Um dos primeiros missionários americanos foi David Brainerd. Ele era conhecido do Jonathan Edwards e morreu na casa de Jonathan Edwards. Ele foi um missionário pioneiro para os índios norte-americanos. Você pode ler o diário dele até hoje, publicado pela editora Fiel. Mas que cara que sofreu. Ele sofreu intensamente. Ele parece que tinha uma tendência para a depressão. Ele estava quase que constantemente doente. Ele teve sarampo na faculdade, teve que trancar a matrícula por um semestre. Depois ele contraiu tuberculose, estava constantemente tossindo e vomitando sangue. Ele frequentemente tinha intensa dor. O John Piper diz: o que marca o leitor da vida de David Brainerd não é só a gravidade do sofrimento dele, e isso antes, né, que tinha antibióticos, analgésicos, mas o que marca a gente é especialmente quão implacável era a sua doença. Ele estava quase sempre doente. Mesmo assim, ele continuou no seu trabalho. Ele lutou com uma profunda e recorrente depressão, parece que era algo de família, mas frequentemente isso deixava ele incapacitado. Ele lutava com solidão, ele não era casado, ele queria uma esposa, mas não achava uma. Talvez iria casar com a filha de Jonathan Edwards, mas morreu antes de casar com ela, e ela pegou a doença dele e morreu também. Ele sofreu severas dificuldades externas, ele passou frio e fome, seu cavalo uma vez roubaram ou envenenaram ou quebrou uma perna. Ele dormiu durante algum tempo no monte de palha porque não tinha dinheiro. O seu trabalho era duro entre os índios. Mas um dia ele escreveu o seguinte: tais fadigas e dificuldades como essas servem para me desmamar mais e mais da terra, e creio eu farão com que o céu seja mais doce.
Antes que tive que sofrer frio, chuva, etc., estava pronto para me agradar pensando em uma casa confortável, uma lareira bem quente e outros confortos externos. Mas agora essas coisas têm um lugar diminuído no meu coração pela graça de Deus e meu olho está fixado mais em Deus para suprir o meu conforto. Nesse mundo espero tribulação e agora já não mais me parece estranho. Você já teve uma situação onde você tá com sono e para você, mas você está no lugar e não pode não pode descansar nesse momento, então você pensa, logo logo estarei em casa, vou poder dormir. Ou você está com a dor e você fala, vou tomar esse remédio, logo logo a dor passa. Ele está dizendo que antes, essa era a forma que ele dava com as coisas desagradáveis. Está passando frio, ele pensava, daqui um pouquinho eu vou chegar em casa, vou acender uma fogueira, um fogo na lareira bem quente, e eu vou aquecer desse frio. Mas ele parou de lidar com seus problemas e seus desconfortos desse jeito. Ele começou a pensar, um dia eu vou estar em um lugar onde nunca mais vou passar frio. Um dia eu vou estar num lugar onde nunca mais vou sentir fome. Um dia eu vou estar num lugar onde nunca mais vou ter dor. O conforto será real e permanente. Minha sede vai acabar para sempre. E é assim que nós devemos pensar que esse sofrimento que nós passamos, intenso como for, interminável como parecer, ele vai acabar um dia. Em comparação com a eternidade, não é nada. Quarta coisa é que nosso sofrimento é visível. Versículo 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quando Paulo diz que nós não atentamos para as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, ele não está dizendo que essas coisas serão invisíveis para sempre. As coisas celestiais são invisíveis hoje, mas no céu serão bem visíveis. E o ponto é esse, é muito mais fácil viver pelas coisas que podemos ver, ouvir e apalpar agora do que viver para as realidades futuras. De fato, viver dessa forma exige fé. E para citar o C.S. Lewis mais uma vez, Lewis diz assim, somos criaturas tíbias, brincando com bebida e sexo e ambição, quando o infinito gozo nos é oferecido. Como uma criança ignorante que quer fazer bolinhos de barro, ele quer continuar fazendo bolinhos de barro na favela, porque ele não pode imaginar o que significa a oferta de tirar férias na praia. Ficamos satisfeitos facilmente demais. Não é assim? A gente fica brincando com essas coisas dessa vida quando Deus nos oferece algo eterno. A única diferença é que, por enquanto, essas coisas eternas são invisíveis e as coisas que nos divertem são visíveis, mas um dia tudo vai inverter. Essas coisas que hoje são tão prazerosas e tão perto de nós vão desvanecer. E as coisas invisíveis vão se tornar visíveis para sempre. Paulo tem coisas bem fortes a dizer para aqueles que vivem para o aqui e agora, em vez de para as coisas invisíveis do futuro. Ele diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso é em Filipenses 3, 18 e 19. Nosso sofrimento pertence às coisas terrenas. Nós, como cristãos, precisamos viver não para as coisas terrenas, mas para as realidades celestiais. É isso que motivou os grandes santos do passado. Pela fé, isso é em Hebreus 11, 24 a 27, pela fé Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Veja como seu olhar para as coisas eternas fez com que ele abandonasse o pecado para seguir a Deus e até sofrer nessa vida. Então, o sofrimento vem. De alguma forma vem. Não sei se vem através dessa doença, se nós vamos sofrer ou se pela graça de Deus vai passar, mas todos nós um dia vamos sofrer de alguma forma. E nós precisamos pensar como Deus pensa, pensar como Paulo nos ensinou sobre o sofrimento, que o sofrimento ele é apenas externo, e o que importa é o que nós fizermos com o homem interno. Nós precisamos renovar o homem interno de dia a dia. Nós precisamos lembrar que o nosso sofrimento é leve, mas isso significa que não tem grande valor. Mas quanto mais nós sofremos nesse mundo, isso cria para nós maior peso de glória. O glória se torna mais intenso, mais valioso, mais forte. Nosso sofrimento é breve no sentido que a nossa vida é breve. E que um dia passará, e a luz da eternidade isso não é nada. E quanto mais nós sofremos, isso nos prepara para a eternidade. Nosso sofrimento é visível, e a nossa glória é invisível, mas um dia eles vão inverter os papéis. Nosso sofrimento vai ser invisível, e a nossa glória, o nosso prazer será visível para todo sempre. Em outras palavras, quando nós enfrentamos sofrimento, temos que olhar para cima. Temos que focar nossa atenção naquilo que vem no futuro. Que Deus nos proteja de qualquer sofrimento durante esse tempo, de perder o emprego. Eu sei que o pastor Lailton está sem emprego, mas de passar fome, de ficar doente ou ter entes queridos que fiquem doentes, que Deus nos preserve disso. Mas se não, que nós possamos ter essa perspectiva. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, sobre o nosso sofrimento. Será que nós estamos prontos para sofrer por Jesus Cristo? O irmão André, que é conhecido como contrabandista de Deus na época da Guerra Fria, ele entrava atrás da cortina de ferro com Bíblias e distribuía, e era sempre perigoso. Ele disse assim: não existe qualquer porta fechada no mundo inteiro se você quiser pregar o Evangelho de Jesus. Mostra-me uma porta fechada e eu lhe direi como entrar. Não vou, porém, prometer que existe um meio de sair novamente. Pensa nisso. Você quer entrar e pregar o Evangelho? Eu te mostro como entrar. Não tem porta fechada. Agora, porta de saída de volta para você escapar do sofrimento da morte, isso eu não prometo. Mas quando a gente tem a perspectiva correta sobre o sofrimento, a gente não liga para essas coisas. Estamos prontos para sofrer, porque nós sabemos o que nos espera na eternidade. Nós estamos prontos para dar aquilo que nós não podemos guardar, que é a nossa vida, para ganhar aquilo que nós não podemos perder, que são almas para Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos conforte com esses pensamentos, que voltemos repetidas vezes durante esse tempo a essa passagem e reflitamos sobre isso. Tem sido muito bom falar com os irmãos. Eu vou
tirar do mudo. E alguém tem alguma coisa a compartilhar? Hoje à noite nós vamos tentar fazer isso de novo. Vamos tentar melhorar um pouco o que nós fizemos com o piano. E podem falar, irmão. Parte da vantagem de fazer desse jeito é podermos falar um com o outro. Eu gostei, pastor. Que bom. Assim, apesar de não ter aparecido, mas eu gostei muito. Eu vi os irmãos, estou vendo todos os irmãos aqui, ó. Então, eu fiquei contente com isso. Tá bom? Só nós que sofremos e não ver a irmã. Mais alguém? Eu agradeço aí pelo esforço aí do pastor aí em tentar cada vez mais de alguma forma unir todo mundo, né? E realmente foi uma forma legal da gente poder estar se vendo, mesmo à distância, né? Mas foi muito bom, né? E também, né? Essa semana aí eu realmente fiquei muito triste também com a perca, né, do pastor Augusto, né? Ele também foi meu primeiro pastor, né? Foi. E eu aprendi muito com ele, né? Não só sobre salvação, mas sobre lições do casamento, né? Ele me visitou muitas e muitas vezes quando eu morava lá no bairro do Jaguaribe, né? E foi muito gratificante para mim, né? E eu agradeci muito, fiquei até contente porque eu pude retornar isso para ele, como ele foi importante para mim, né? Aham. Ele até falou brincando, né? Ele falou, não, mas eu só fui um instrumento, né? Eu falei, não, realmente, o senhor foi um instrumento, mas o senhor muitas vezes me ajudou muito, né? Aí ele falou assim, que você tá vendo agora. Nossa, é esse aqui, ó. Esse pontinho. Deixa aí. Muito obrigado, né? Mas foi assim, uma pessoa querida que a gente tem gratidão a Deus por ter conhecido. Sim. Realmente. Quietinho. O pastor Arthur está com eco, eu acho. Tô com eco? Agora não. Pode falar. Tá bom. Foi gostoso ver assim, né? Eu estava com saudade de ver os irmãos da igreja. Faz dias que a gente não encontra a maioria dos irmãos, né? E graças a Deus pela ideia de fazermos uma reunião desse tipo, né? E foi bom. É interessante como a gente vê os irmãos tão pequenininhos e diferentes, né, no celular. E uma das coisas que eu apreciei muito hoje na mensagem foi o que o pastor Marco compartilhou sobre algumas coisas que não dá para a gente fazer à distância, como a ceia do Senhor. É difícil às vezes, mas Deus sabe. Nós vamos ter o culto novamente hoje à noite, Deus permitindo, às 7 horas. Vou tentar entrar 15 para 7, para a gente já começar a ajeitar. Estou vendo que a irmã Afra não entrou. Não sei se o pastor Arthur poderia, alguém que entende, talvez ligar para ela e ajudar ela a baixar no celular dela. E estou vendo também que o João Vitor não entrou, não sei o que aconteceu. Se tem alguém que nós quisermos ajudar, vamos ajudar antes, para eles poderem entrar e participar do culto hoje à noite. Talvez, pastor, uma das dificuldades é falta de conexão Wi-Fi, né? Uma conexão fraca seria talvez difícil de conectar com imagem. Mas daria para entrar só com som, né? Como a Damares. Ou como se o Sebastião entrou, a irmã Afra não tem Wi-Fi em casa? Eu acho que tem, não sei. Mas eu posso falar com ela, dou uma ligadinha depois. Certo. E tem agora, parece, tem internet na igreja, pastor? Tem? Tem.
daria para um ou outro ir, né? A gente não quer uma congregação, mas se for falta de conexão, né? Tomando muito cuidado, daria para abrir a igreja, as pessoas e alguém montar alguma coisa lá dentro, né? Mantendo. Sim, eu pretendo pregar de lá, né? Certo. Tá bom. Eu pretendo não ouvir de lá, pretendo ouvir daqui de casa mesmo. E podemos compartilhar pedidos de oração no grupo do WhatsApp e tal. Toda quarta eu pretendo atualizar aquele boletim de oração com os novos pedidos e tal, que possamos ficar atualizados, orando um pelos outros durante a semana. Outro que não entrou é a irmã Marina. Bom dia. Ela quer que a gente intervém. Do quê? Então, isso. Mais alguma coisa, irmãos? Não, já que o pastor Arthur está conseguindo falar agora, eu vou pedir para ele encerrar em oração, por favor. Então vamos orar. O nosso querido Pai Celestial, nossa gratidão ao Senhor pela tua bondade, pela tua grande misericórdia. Eu peço que o Senhor olhe para a tua igreja com compaixão. Nós estamos suplicando pela tua mão cuidando de nós. Eu peço, Pai amado, que o Senhor olhe para nós com compaixão e permita que essa enfermidade em breve seja debelada para que nós possamos retomar nossas atividades. Bem, suplicamos, ó Deus, que aos irmãos que ainda estão trabalhando e aqueles que são exemplos do cuidado do Senhor nas suas vidas, que eles possam continuar compartilhando, ó Deus, das suas bênçãos, contribuindo